Meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor de Química Analítica na Universidade Federal de Alfenas. O assunto da aula de hoje é sobre equilíbrio ácido-base e solução tampão. Bem, o modelo que nós vamos usar é um modelo mais comum, que é o ácido acético, tampão ácido acético, acetato de sódio. Esse tampão, como o próprio nome diz, consiste numa mistura, então, do ácido com sua base conjugada. E primeiro gostaria de falar para vocês o que é um sistema tampão. O sistema tampão é aquele que resiste à alteração de pH. Ele mantém o pH, ou seja, a concentração de hidrogênio iônica, praticamente constante, mesmo quando você adiciona nessa solução alguma quantidade de ácido ou quantidade de base. Então, existe uma mudança no equilíbrio aqui, por exemplo, se você colocar hidroxila numa mistura de ácido acético com acetato, a hidroxila vai ser neutralizada pelo ácido acético gerando acetato. Então, não gera nem H+, nem hidroxila no sistema, só o acetato. Por outro lado, se você adicionar H+, o H+, vai ser neutralizado pelo acetato de sódio, que existe na solução, formando ácido acético molecular, não alterando o pH também. Então, isso que é uma solução tampão. Nós temos vários exemplos de soluções tampão aí na natureza. O mais importante é o tampão fisiológico, que no nosso sangue tamponado ali, por volta de 6,8, essas coisas assim. Bem, a equação do tampão foi primeiramente proposta pelo Hunter Hasselbalch. É bastante simples de deduzir. Ela vem do nosso equilíbrio, da constante de equilíbrio ácido. Aí você isola o H+ aqui, resultando nessa equação, e calcula o pH sendo menos log de H+. Aí aqui vai ser pH, menos log de K é pK, mais, porque quando você tem a multiplicação de A vezes B, é A mais B. Vai ser, para não ficar o P acetato por ácido acético, coloque-se o log, mais um outro detalhe também, é que aqui não é menos, é mais log, então inverte-se, a propriedade logarítmica. O ácido fica embaixo e a base fica em cima, devido ao sinal mais aqui. Continuando, aqui a nossa equação tradicional, então, de tampão. E aqui para dizer, assim, na prática, o que é a solução tampão. Se prepararmos um tampão 4,76 de ácido acético e acetato, no caso aqui nós temos o tampão e aqui nós temos uma solução de ácido clorídrico, ambos no mesmo pH. O ácido clorídrico, para dar esse pH, precisa ter essa concentração de H+, aqui, 1,74 vezes 10 a menos 5. E o tampão acetato, ácido acético, precisa ter meio mol de cada um. Tem outras combinações também, mas precisa ter concentrações iguais de ácido acético e acetato, para uma concentração total de 1, e aí dá esse pH. Na solução não tamponada, aqui de ácido clorídrico puro, se eu adicionar 1 ml de ácido clorídrico 1 molar, eu vou alterar a concentração de H+ para 0,1 e o pH sai de 4,76 para 2. Muda muito o pH. Muda mais de 2 unidades. E no caso do tampão, se eu adicionar também 1 ml do mesmo ácido, em 100 ml do tampão, 100 ml desse aqui também, o pH muda de 400 para 400 na segunda casa decimal, então ele se mantém praticamente constante. É essa a principal característica de uma solução tampão. Bem, nós vimos no slide anterior a equação de Henderson-Hasselbalch. Eu coloco aqui a mesma equação e os dados para ácido acético, para o tampão acetato. Para discutirmos agora quais são as condições no meu sistema para que ela realmente seja tampão. Então, as condições são as seguintes. Os constituintes do meu sistema tampão é a base conjugada e o ácido conjugado. Para que o sistema consiga realmente ser tampão, veja que para ter o mesmo pH, eu posso ter diferentes concentrações de acetato e de ácido acético. Se eu colocar 1 mol de acetato e 1 mol de ácido acético, meu pH vai ser igual ao pK, porque log de 1 aqui é 0. E se eu colocar meio mol, vai ser também o mesmo pH do tampão. Só que quando as concentrações são maiores, o poder tamponante é maior.
devido àquela reação, né? Nós temos mais acetato para neutralizar H+, e mais ácido acético para neutralizar a hidroxila. E disse o seguinte, né, que a condição para tamponar, você tem que ter concentrações adequadas do ácido e da base conjugada. E um outro fato importante é qual é a faixa de pH que você tampona. Então, para você fazer um tampão, você tem que ter que a razão entre as concentrações da base e do ácido, no caso aqui da base do ácido, ela tem que ser ou de 1/10 a 10 vezes. Então, 10 vezes de diferença entre o ácido e a base. Então, se nós substituirmos esse raciocínio aqui na equação de Henderson-Hasselbalch, eu posso substituir, por exemplo, né, o acetato como sendo 10 vezes o ácido acético. Então, fica log de 10, que é 1. Ou sendo 1 sobre 10, que log de 1 sobre 10, que é 10 menos, é menos 1. Ou seja, trocando aí, né, para o que a gente precisa, o pH ele vai estar tamponado num valor entre mais ou menos, o pKa mais ou menos 1. Considerando que o pKa do ácido acético é 4,76, nós vamos ter um poder tamponante para o tampão ácido acético acetato de sódio entre 3,76 e 5,76, que consiste de 4,76 menos 1 e 4,76 mais 1. Esse é um primeiro fato, né? É a região de pH onde eu consigo tamponar minha solução para um dado sistema. É claro que cada ácido que eu usar para um tampão vai ter um pKa, então eu tenho, por exemplo, o ácido fosfórico, o primeiro tampão dele é por volta de 3, o segundo é mais usado, é por volta de 7, por causa dos pKas do ácido fosfórico. No caso do ácido acético, a gente viu que o pKa dele é 4,76. Como preparar um tampão? Nós vamos ter algumas maneiras aí de preparar esse tampão, né? Bom, primeiro as características, né, para preparar um tampão. Nós temos o pH do tampão que você deseja. Então, se você quer um tampão com pH entre 3,76 e 5,76, você pode usar o tampão acetato. Se for entre 6 e 7, você vai ter que usar o tampão fosfato. Então, a primeira questão aqui é saber qual o pH que você precisa. Segundo, qual é a concentração do tampão? A concentração do tampão consiste na somatória da concentração do seu ácido conjugado e sua base conjugada, certo? E segundo, qual o volume do tampão para você preparar, que você quer preparar? Qual o poder tamponante? O poder tamponante ele vai ser maior, tem dois fatos aqui envolvendo o poder tamponante. Primeiro é a concentração tanto do ácido conjugado quanto da base conjugada. Então, quanto maior a concentração do tampão, né, que é a somatória do ácido da base, maior vai ser o poder tamponante. E segundo também, é se esse pH do tampão está próximo do pKa do tampão. Tem aquele intervalo de pKa mais ou menos 1. Quando ele está próximo do pKa, esse tampão eu diria que ele tem uma resposta assim, simétrica em relação ao pH, tanto para alterações ácidas ou alcalinas, o poder tamponante é igual. Quando o pH do tampão é muito abaixo do pKa, então você já vai ter um poder tamponante melhor para adições de base do que para adições de ácido e vice-versa. Se for acima do pKa, poder tamponante maior para adições de ácido e poder tamponante menor para adições de base. Nós vamos discutir isso mais a fundo. 3 maneiras de preparar o tampão. A mais comum, quando você considera a equação de Henderson-Hasselbalch, é usar o ácido e o sal, né, que é a base conjugada. Mas podemos também usar o ácido e a base conjugada pode ser proveniente da neutralização desse ácido. Então, você usa uma base forte, misturando com ácido acético, por exemplo, com hidróxido de sódio, vai dar acetato de sódio. Então, também pode ser usado o ácido acético e uma base que é hidróxido de sódio. Ou, se você tiver só a base conjugada, que seria o acetato, por exemplo, que a gente está usando, você pode adicionar ácido clorídrico, o ácido clorídrico vai gerar ácido acético e também você vai ter o ácido e a base conjugada. Aqui está, né? O exemplo, ácido acético mais acetato de sódio é o mais comum, mais fácil. O ácido acético, mais fácil de entender. Ácido acético mais hidróxido de sódio, onde o hidróxido de sódio vai dar origem ao acetato, formando o tampão.
ou o acetato, que é a base conjugada, mais o ácido clorídrico, que vai dar origem ao ácido conjugado, que é o ácido acético. Bem, aqui estão os dados, né, para isso. Agora nós vamos para o exemplo, como preparar um tampão. Então, o primeiro exemplo aqui, 300 ml do tampão ácido acético acetato na concentração de meio mol por litro. Essa é a concentração do tampão. E o pH do tampão é 4. Primeiro nós vamos fazer a partir de ácido acético e acetato. Depois vamos fazer outros exercícios com outras combinações aí. Então, como é que eu vou calcular isso? Veja. Então, para partir de ácido acético e acetato, eu achei interessante colocar aqui para discutir com vocês, né? O ácido acético nós encontramos no laboratório, um frasco de ácido acético concentrado, ele vai ter os dados aqui de porcentagens, mas o mais importante é que a molaridade dele é 17,4 molar. Então, se eu pegar o ácido acético no laboratório, ele vai ser 17,4 molar, o concentrado. E o acetato de sódio, esses dados aqui são do livro do Vogel, uma solução saturada de acetato de sódio, ela vai ter uma concentração de 5,67 molar. Então, isso é uma maneira da gente fazer, né, nossos cálculos sem precisar da balança, né, para pesar o acetato de sódio. Se você pegar aí um becker com a quantidade qualquer de água e colocar até formar corpo de fundo, a quantidade de acetato de sódio que vai estar em solução, numa dada temperatura, no caso aqui em 20 graus Celsius, vai ser de 5,67 mol por litro. Então, vamos usar essas concentrações, né, de ácido acético 17,4 mol por litro e de acetato de sódio 5,67 para fazer nossos cálculos. Quais vão ser as etapas para eu calcular a quantidade que eu vou precisar desse ácido e a quantidade que eu vou precisar de uma solução saturada de acetato de sódio para preparar o meu tampão? Então, as etapas serão calcular as concentrações de acetato de sódio e de ácido acético para o tampão. Segundo, preparar o acetato de sódio saturado 5,67, que consiste em pegar uma massa de acetato de sódio, pôr dentro de um recipiente e dissolver esse acetato de sódio. Terceiro, calcular o volume de ácido acético concentrado que eu preciso, né? Estou falando do ácido acético concentrado, que é o que eu tenho geralmente no frasco do laboratório. E acetato de sódio para o tampão, certo? Misturar em um becker o acetato mais o ácido, transferir para o balão e completar o volume. É assim que se prepara. Bem, então vamos agora para os cálculos. Nós temos aqui os dados, pH do tampão, volume do tampão, concentração do tampão, Ka do ácido, pK do ácido é menos log do Ka, que é igual a 4,76. Uma maneira bastante usada para cálculo de soluções tampão é a partir da equação de Anderson-Hasselbalch, você descobrir qual que é a razão aqui entre as concentrações da base conjugada e do ácido conjugado. Tem outra maneira que eu vou fazer na sequência, que é usando os alfas, que eu acho mais interessante. Mas vamos primeiro calcular desse jeito. Vou calcular de todas as maneiras possíveis. Então, se eu substituir aqui, isolar a razão entre acetato e ácido acético, então eu vou ter que pH menos pKa igual ao log de acetato ácido acético, passei pKa para cá, e depois para tirar o log aqui eu faço potência de 10, né? 10 elevado a pH menos pKa igual a acetato menos ácido acético, foi só o antilog. Bem, então substituindo os valores para pH igual a 4 e pKa de 4,76, eu chego que a razão para um tampão de pH 4, ácido acético acetato, vai ser de 0,17, essa fração. Bem, sendo assim, eu tenho também no balanço de massa que a concentração do tampão, 0,5, a concentração do tampão 0,5 mol por litro, ela é a somatória do ácido e da base conjugada. Se eu quero saber, por exemplo, qual que é a concentração do ácido para esse tampão, então eu posso substituir pela razão que a gente achou anteriormente, o acetato igual a 0,17 vezes o ácido acético, certo? Então, substituindo o acetato aqui, eu vou ficar com ácido acético igual mais 0,17 ácido acético igual a 0,5. Colocando o ácido acético em evidência aqui, vai dar 0,17 mais 1,
passando 0,17 mais 1 dividindo, nós chegamos na concentração de ácido acético 0,43 mol por litro. Podemos agora calcular o acetato com o mesmo balanço, já sei do ácido acético que é 0,43, então o acetato é 0,5 menos a concentração de ácido acético, é 0,5 menos 0,43, que deu 0,07 mol por litro. Bem, eu tenho já para esse sistema tampão, preparar esse tampão, eu preciso dessas concentrações de ácido acético e acetato. Mas como que eu preparo essas concentrações? A partir do meu ácido acético 17 molar, que é o ácido acético concentrado, e a partir também do meu acetato 5,67 molar. Então, qual o volume do ácido acético que eu tenho que colocar para depois completar no valão? Para essa concentração de 0,43, eu vou usar o CV, né? CV do ácido acético, e CV, né, que é o volume que eu preciso do ácido acético concentrado. Bem, para o volume total de 300 ml e concentração de 0,43, né, eu vou substituir aqui a partir do meu ácido acético 17 molar. Então, aqui é o C do ácido que eu tenho, o volume do ácido que eu tenho, o volume que eu quero preparar, faltou o Tzinho aqui, e a concentração que eu quero preparar. Então, a concentração que eu quero preparar é 0,43, 300 ml, dividido por 17,4. Eu chego que se eu colocar 7,4 ml do meu ácido concentrado e depois completar para 300 ml, eu vou ter a concentração de 0,43. E do acetato de sódio. O acetato de sódio saturado, 5,67. Eu quero preparar 0,07, então CV do acetato, né, é igual a CV que eu quero preparar, certo? Então, passa aqui a concentração dividindo, que é 5,67, e o CV que eu quero preparar é 0,07 vezes 300. 0,07 vezes 300 dividido por 5,67 dá o volume de 3,7 ml. Dessa maneira, se eu colocar esses volumes num becker, misturar e depois transferir para o meu... A segunda maneira de calcular é através do uso dos nossos alfas. O que é o alfa? Nós já vimos em aula de ácidos polipróticos, né, que o alfa é a fração que eu tenho de cada espécie química resultante da ionização do meu ácido em questão. No caso de ácido monoprótico, o ácido acético, quando ionizado, ele vai gerar acetato e H+. Então, no meu balanço de massa, que é a concentração total, que eu colocar de ácido acético, ele vai ficar ou na forma de ácido acético ou na forma de acetato. Eu vou ter só dois alfas. O alfa 0, que vai nos relacionar a concentração de ácido com a concentração total, e o alfa 1, que é a concentração de acetato com a concentração total. Bem, para deduzir esses alfas aqui, nós já deduzimos para poliprótico, mas é bastante simples para o ácido monoprótico. Eu parto da minha constante ácida, né, e isolo aqui o acetato, né. E esse acetato, Ka, ácido acético H+, eu vou substituir aqui, né. No lugar do acetato, eu vou colocar Ka, ácido acético mais H+. Então, eu vou ter a minha concentração total só em função de Ka e de ácido acético. Como é que fica? Está aqui, olha. Substituir, né, no lugar do acetato, Ka, ácido acético e H+, certo? Bem, então, se eu substituir Ka, ácido acético e H+, agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por H+, aqui, tá vendo? Olha, não vai alterar essa fração. E assim eu fico com o mesmo denominador, tanto para ácido acético dos dois lados aqui, tá? Então, eu multiplico o H+, passo multiplicando, e por fim, coloco o ácido acético aqui em evidência, depois que eu passei multiplicando, ele vai multiplicar H+, mais Ka. Agora sim, o que é, se eu passar o CT para cá, fica ácido acético dividido por CT, que é o meu alfa 0, certo? É o alfa 0, e o H+, mais Ka eu passo para cá, vai ficar H+, dividido por H+, mais Ka. Esse é o meu alfa 0. Portanto, o alfa 0 vai ser H+, dividido por H+, mais Ka. Bem, se eu substituir, né, no lugar do acetato aqui no meu balanço de massa,
substituir o ácido acético e colocar tudo em função de acetato, eu chego no meu alfa-1, que vai ser KAH mais Ka, certo? Então eu tenho agora a fórmula para o meu alfa-0 e para o meu alfa-1. Se eu tenho alfa-0 e alfa-1, o que eu preciso para o meu tampão? Para o meu tampão, eu vou precisar primeiro calcular as concentrações de ácido acético e de acetato. Então, o ácido acético é alfa-0 vezes concentração total do tampão, que é a somatória de ácido acético mais acetato, né? E o acetato é alfa-1 vezes a concentração do tampão. Vamos para a próxima aqui. Agora a gente tem os dados, né, para o tampão. Primeiro, para calcular o alfa para que pH? Para o pH 4, né, que é o pH que eu preciso do meu tampão. Então, em pH 4, eu tenho que alfa-0 é H+, H+ sobre K é 0,85 e o alfa-1, substituindo aqui, é 0,15. E só usando, então, alfa-0 e alfa-1, tudo que eu vi na anterior era dedução. Depois que eu deduzi, é só substituir os valores. Só preciso de H+ e Ka para calcular alfa-0 e alfa-1, certo? Calculados alfa-0 e alfa-1, eu tenho que a concentração de ácido acético é igual a alfa-0 vezes CT, então 0,85 vezes CT, que é a concentração do tampão, 0,5, deu 0,43, e do acetato 0,07. Para quem se lembra das transparências anteriores, é exatamente a mesma concentração que eu cheguei usando a razão, né, entre acetato e ácido acético, que era 0,17, multipliquei por 0,05, todos aqueles detalhes lá. Então, eu tenho aqui que as concentrações de ácido acético e de acetato. Agora, eu posso usar a mesma equação que eu usei anterior, né? Já sei as concentrações de ácido acético e acetato. A partir do ácido acético concentrado, eu chego no mesmo volume. E a partir do acetato saturado, eu chego no mesmo volume. Então, essa é a outra maneira que eu tenho de calcular os volumes que eu preciso para preparar o meu tampão. A primeira foi através do cálculo da razão da base conjugada dividido pelo ácido conjugado. E a segunda maneira, que eu acho mais interessante, passo a usar daqui para frente, é através dos cálculos de alfa-0 e alfa-1, ok? Bom, então se eu pegar um becker, nesse becker eu colocar 3,7 ml de acetato de sódio saturado e 7,4 ml de ácido acético concentrado, misturar, transferir para um balão, completar o volume para 300 ml, eu vou ter o meu tampão pH 4. Neste exemplo agora, nós vamos fazer um cálculo para um tampão, também ácido acético acetato. Vou mudar o pH para ficar um pouco diferente, vou mudar a concentração do tampão, 0,75 mol, concentração total, e pH 5. E outra coisa bem importante que eu vou mudar, que é o principal intuito desse exercício, é que ao invés de eu usar ácido acético mais acetato, agora eu vou usar ácido acético mais hidróxido de sódio. Então, como que vai ser essa história, né? Considerando que para fazer o meu tampão eu preciso de acetato e ácido acético, eu não tenho acetato aqui. O meu acetato vai ser proveniente da reação do ácido acético, que eu vou colocar dentro do meu primeiro do becker, e vou reagir com hidróxido de sódio. Então, se eu colocar ácido acético e reagir com hidróxido de sódio, vai formar acetato de sódio. Então, eu posso sim, usando ácido acético e hidróxido de sódio, porque quando eu misturar ácido acético com hidróxido de sódio, eu não vou ter hidróxido de sódio, se eu fizer na quantidade correta. Eu vou ter sim ácido acético e acetato, e ácido acético e acetato é o que eu preciso para o meu sistema tampão. O questionamento é o seguinte: quanto de ácido acético e quanto de hidróxido de sódio? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, agora eu não vou calcular as razões não, vou calcular os alfas. Então, primeiro mudar o alfa aqui, né? Antes eu tinha calculado o alfa para pH igual a 4. Agora eu vou pegar pH igual a 5. Se pH é igual a 5, H+ é 10 a menos 5. O alfa 0, 10 a menos 5, dividido pelo H+ mais Ka aqui, né? Aqui ficou Ka mais H+, é a mesma coisa. Vai dar 0,36, o alfa 0. E também, usando a formulinha do alfa 1, dá 0,64.
Tendo os valores de α0 e α1, nós já vimos então que a quantidade que eu preciso para esse tampão de acetato de ácido acético, o ácido acético é α0 vezes CT, vai dar 0,27 mol por litro. E o acetato, o α1 vezes CT, que vai dar 0,48 mol por litro. Bem, assim sendo, eu tenho agora as concentrações tanto de acetato com ácido acético. Bem, o ácido acético eu tenho aqui, eu vou colocar dentro do meu becker, mas o acetato não. Do ácido acético eu vou colocar dentro do meu recipiente, parte desse ácido acético vai ser neutralizado e gerar acetato. Se eu somar o acetato que vai ser gerado mais o ácido acético que eu preciso, essas duas somatórias aqui, tanto o acetato quanto o ácido acético, ele vai ser proveniente daquela quantidade inicial que eu vou pôr do ácido concentrado. Então, qual que é a ideia? Eu vou pôr de ácido concentrado dentro do meu becker uma quantidade que dê a quantidade total que eu preciso. Depois, quando eu colocar hidróxido de sódio, parte desse ácido acético, que é do total, vai gerar acetato. Mas se eu somar o acetato com o que sobrou de ácido acético, vai dar a concentração total. Então, não sei se fui muito claro, mas eu vou continuar aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? O volume que eu vou precisar, a quantidade de ácido acético, vai ser igual, a concentração de ácido acético vai ser igual à concentração do tampão. E a concentração do tampão que eu quero calcular aqui é 0,75. Então, meu ácido acético, que é a minha fonte tanto de ácido acético quanto acetato agora. Então, primeiro eu vou colocar o ácido acético na concentração total. E essa concentração total, que é 0,75, vai ser tudo proveniente do ácido concentrado que eu tenho aqui. Por quê? Porque o hidróxido de sódio não tem fonte de acetato. A fonte de acetato vai ser o ácido acético. Esse ácido acético vai servir tanto para ácido acético, que vai ficar no tampão, quanto para acetato. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular aqui quanto que eu preciso de ácido acético. Eu preciso uma quantidade que dê 0,75. Então CV, o volume aqui do ácido acético 17,4, né, que a concentração vai aqui embaixo, para fazer uma solução concentração 0,75 de 300 ml, deu 12,93. Então pensa um pouquinho. Se eu pegar um volume de 12,93, colocar num balão de 300 ml, e se eu completar o volume, eu vou ter uma solução de ácido acético 0,75. Mas, antes de completar o volume, eu vou colocar hidróxido de sódio. Colocando hidróxido de sódio, parte desse ácido acético vai ser transformado em acetato. Aí sim eu vou ter o tampão. Por enquanto, bom, primeiro que eu nem completei o volume ainda, né? Eu só coloquei o ácido acético. Agora a pergunta é, quanto de hidróxido de sódio 4 molar, que é o dado do exercício aí, eu preciso para fazer o meu tampão? A quantidade de hidróxido de sódio vai ser aquela necessária para neutralizar o ácido acético, mas o fato mais importante é que ela tem que ser igual à quantidade que eu preciso de acetato. Eu vou neutralizar parte desse ácido acético para formar o acetato, que faz parte do meu tampão. Então, a quantidade de acetato para um tampão pH 5, né, 300, e concentração 0,75, é essa que eu já calculei aqui. Olha, acetato é 0,48 mol por litro. E a quantidade de acetato é exatamente a quantidade em mols de hidróxido de sódio, porque para cada mol de hidróxido de sódio que eu coloco, eu neutralizo o ácido acético e gero 1 mol de acetato. Então, a minha quantidade de hidróxido de sódio é igual à quantidade de acetato. Vamos lá. Eu tenho hidróxido de sódio 4 molar, está aqui. Né? O meu hidróxido de sódio é 4 molar. E desse hidróxido de sódio 4 molar, eu quero preparar 0,48 molar de acetato. Então, eu quero preparar uma solução 0,48 mols de hidróxido de sódio em 300 ml, para que essa quantidade gere uma quantidade igual de acetato. Então, vamos lá. Volume de hidróxido de sódio 4 molar, né, C do hidróxido de sódio, V do hidróxido de sódio, vai ser igual à concentração de acetato e o volume de acetato que eu preciso preparar. Eu preciso preparar a concentração de 0,48 mol por litro e o volume de 300 ml. 0,48 vezes 300 dividido por 4 vai dar 35,8 ml. Bem, então na prática o que eu vou fazer? Se vocês entenderam os volumes, né? Na prática
prática eu vou fazer o seguinte, olha. Eu pego o meu becker, coloco primeiro 12,93 de ácido acético. Aí, quando eu colocar hidróxido de sódio, 35,80 de hidróxido de sódio, eu vou neutralizar a parte do ácido acético. Eu vou ter aqui dentro, então, ácido acético mais acetato de sódio. Aí eu transfiro para o meu balão, completo o volume, eu tenho meu tampão pH 5 aqui. Entendido? Próximo. Bem, então nós temos agora aqui a seguinte situação. Preparar 300 ml do tampão, mesmo tampão, ácido acético acetato, mas agora mudou a concentração, né? 0,755, desculpa, a concentração e o pH não mudou. Mudou aqui a fonte, né? Eu vou partir de acetato de sódio e de HCl. Então, para fazer o tampão, eu preciso de acetato, mas eu não preciso de HCl, eu preciso de ácido acético. O meu ácido acético vai ser proveniente da acidificação do acetato que eu vou colocar com o HCl. Então, a função do HCl vai ser acidificar acetato, parte do acetato que eu vou colocar, gerando ácido acético. Como que eu vou fazer isso? Fazer da seguinte maneira. Bom, primeiro os alfas são os mesmos que eu já calculei, né? Porque eu não mudei aqui. O alfa depende só do pH. Né? Então, o alfa deu 0,36 e 0,64, como a gente já calculou anteriormente. E as concentrações de acetato e ácido acético dependem da concentração total e dos alfas. Então, de ácido acético e acetato no tampão, né? São esses aqui, são os mesmos, porque eu não mudei esse dado. O que eu mudei foi aqui, só o sal e o ácido aqui, a fonte, de onde que eu vou preparar. Né? Bem, então, primeiro, a minha fonte, tanto para acetato quanto para ácido acético, vai ser o acetato de sódio 5,67. Eu vou colocar uma quantidade no recipiente de acetato, parte vai ficar como acetato e a outra parte vai ser acidificada e formar ácido acético. Então, o que eu coloco inicialmente de acetato é aquele que se faz necessário para toda a solução tampão, que é a concentração total, de 0,75. Que eu coloquei aqui, certo? Então vamos lá, olha aqui o cálculo. O meu acetato, proveniente da concentração de 5,67, eu vou colocar inicialmente uma quantidade que dê para tudo, tanto para acetato quanto ácido acético. Depois eu vou acidificar um pouquinho, mas por enquanto vamos colocar a concentração de acetato como sendo 300 ml, que é o volume do tampão, de 0,75. Então vamos lá, C1, V1, C2, V2, né? Que aqui vai ser concentração de acetato, volume de acetato, concentração total, que é a concentração do tampão, volume do tampão. Concentração do tampão 0,75 vezes 300, dividido por 5,67, significa que dá um volume de 39,68 do acetato 5,67. Se eu colocar isso num balão e completar para 300, eu vou ter uma concentração de 0,75 mols de acetato de sódio. Mas eu não vou completar. Antes de completar o volume, eu vou adicionar ácido clorídrico. Então, parte desse acetato de sódio que eu vou colocar aqui vai ser transformado em ácido acético. Quanto que eu preciso que seja transformado? Eu tenho a quantidade de ácido acético aqui. Olha, veja, ácido acético é 0,27. Então, 0,27, se eu olhar aqui para a estequiometria, a quantidade de ácido acético vai ser igualzinha à quantidade de ácido clorídrico que eu vou colocar. Para cada mol de ácido clorídrico, formo um mol de ácido acético. Eu tenho ácido clorídrico 4 molar, então vamos calcular aqui o ácido. Quanto do ácido clorídrico 4 molar, qual o volume do ácido clorídrico 4 molar, que eu precisaria para 300 ml de uma concentração 0,27, né? Porque a concentração de ácido clorídrico é igual à concentração de ácido acético que eu preciso, que é 0,27, que foi calculado aqui pela nossa equaçãozinha do alfa, né? No caso aqui do alfa zero. Bem, então fazendo esses cálculos, né? A concentração do ácido acético é 0,27, 300 ml, 0,27, 300 ml. Concentração aqui embaixo, né, de ácido clorídrico, 4 molar, então eu coloco 4 molar embaixo. O volume de ácido clorídrico é 20,45. Bom, então, segundo os nossos cálculos, eu posso pegar o meu becker, colocar 39,68 ml de acetato de sódio, vou adicionar ácido clorídrico, esse ácido clorídrico vai acidificar o acetato e formar o ácido acético. Na hora que eu misturei os dois aqui, dentro do meu sistema, agora tem acetato e ácido acético. Transfiro para o balão, completo o volume para 300 ml,
eu vou ter então o meu tampão pH 5. Bem, isso era tudo que eu tinha. Nós aprendemos as 3 maneiras, né, de preparar o tampão. E é claro, nós vamos fazer mais exercícios para outros sistemas tampões aí, mas o raciocínio é semelhante. Obrigado pela atenção.